tua medida. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá se encontra registrado: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo haverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Quase sempre, todos estamos vinculados a fatores de situações pretéritas, que incluem atitudes de defesa, negações, ou mesmo inúmeras distorções de certos aspectos importantes da vida. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através das vivências pregressas. Censuras, observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, conformações e influências do meio, inclusive de instituições diversas, formaram em nós um tipo de reservatório moral. Coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas ou más. Nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida em nossas experiências domésticas, sociais e religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista, a fim de harmonizarmos e resguardarmos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas. Em outras palavras, como forma de defender e proteger nossos valores sagrados, isto é, nossas aquisições mais fortes e poderosas, que nos servem como forma de sustentação. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro, explicando melhor a forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Os indivíduos podem ser considerados, nesses casos, excelente espelho no qual veremos quem somos realmente. Ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, pois estaremos analisando as características gerais de nossos conceitos e atitudes inadequados. Só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está
inconsciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Quando não enxergamos a nós mesmos, nossos comportamentos perante os outros não são totalmente livres para que possamos fazer escolhas ou emitir opiniões. Estamos amarrados a formas de avaliação, estruturadas nos mecanismos de defesa, processos mentais inconscientes que possibilitam ao indivíduo manter sua integridade psicológica através de uma forma de auto-engano. Certas pessoas, simplesmente por não conseguirem conviver com a verdade, tentam sufocar ou enclausurar seus sentimentos e emoções, disfarçando-os no inconsciente. Em todo comportamento humano existe uma lógica, isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre sua verdade. Portanto, julgar, medir e sentenciar os outros, não se levando em conta suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, neuróticas ou psicóticas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o autojulgamento. Não obstante, cada ser humano descobre suas próprias formas de encarar a vida e tende a usar suas oportunidades vivenciais para tornar-se tudo aquilo que o leva a ser um eu individualizado. Devemos reavaliar nossas ideias retrógradas que estreitam nossa personalidade e, a partir daí, julgar os indivíduos de forma não generalizada, apreciando suas singularidades, pois cada pessoa tem uma consciência própria e diversificada das outras tantas consciências. Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Segundo Paulo de Tarso, é indiscutível o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz. Porque, julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. O apóstolo dos gentios manifesta-se claramente, evidenciando nessa afirmativa que todo comportamento julgador estará, na realidade, estabelecendo não somente uma sentença ou um veredito, mas, ao mesmo tempo, um juízo, um valor, um peso e uma medida de como julgaremos a nós mesmos. Essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos
tornar-se-á nossa real medida, como iremos viver com nós mesmos e com os outros. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental, ou mesmo de forma antipática com sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação de nossa vida deverá navegar. Com frequência, escolhemos, avaliamos e emitimos opiniões e, consequentemente, atraímos tudo aquilo que irradiamos. A psicologia diz que uma parte considerável desses pensamentos e experiências, os quais usamos para julgar e emitir pareceres, acontece de modo automático, ou seja, através de mecanismos não perceptíveis. É quase inconsciente para a nossa casa mental o que escolhemos ou opinamos, pois, sem nos dar conta, acreditamos estar usando o nosso arbítrio. Mas, na verdade, estamos optando por um julgamento predeterminado e estabelecido por arquivos que registram tudo o que nos ensinaram a respeito do que deveríamos fazer ou não, sobre tudo que é errado ou certo. Poder-se-ia dizer que um comportamento é completamente livre para eleger um conceito eficaz somente quando as decisões não estão confinadas a padrões mentais rígidos e inflexíveis. Não estão estruturados em conceitos preconceituosos e não estão alicerçadas em ideias ou situações semelhantes que foram vivenciadas no passado. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Se criaturas afirmarem idosos não têm direito ao amor, limitando o romance só para os jovens, elas estarão condenando-se a uma velhice de descontentamento e solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Se pessoas declararem homossexualidade é abominável e ao longo do tempo se confrontarem com filhos, netos, parentes e amigos que têm algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos. Se indivíduos decretarem jovens não casam com idosos, estarão circunscrevendo as afinidades espirituais a faixas etárias e demarcando suas afetividades a padrões bem estreitos e apertados quanto seus relacionamentos. Se alguém subestimar e ironizar o desajuste emocional dos outros, poderá em breve tempo deparar-se em sua própria
existência com perplexidade emocional ou dilemas mentais que o farão esconder-se a fim de não ser ridicularizado e inferiorizado como julgou os outros anteriormente. Se formos juízes da moral ideológica, sentimental, sentenciando veementemente o que consideramos como erros alheios, estaremos nos condenando ao isolamento intelectual, bem como ao afetivo pela própria detenção que impusemos aos outros, por não deixarmos que eles se lançassem a novas ideias e novas simpatias. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, ou mesmo se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Quer dizer, alertando-nos quanto a tudo aquilo que afirmamos julgando, pois no auditório da vida todos somos atores e escritores e ao mesmo tempo ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Para termos livres realmente para nos movermos em qualquer direção com vista à nossa evolução e crescimento como seres eternos, é necessário observarmos e conectarmos nossos pesos e medidas a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotamos na vida em forma de censuras e condenações diversas. Muita paz a todos.